Paz, igreja. Que bom podermos estar aqui engrandecendo o nome do Senhor, no dia que Ele separou para a sua adoração, o dia que a gente está reunido com o povo de Deus depois de uma semana cansativa, depois de uma semana de trabalho, e a gente pode, além de matar a saudade de ver alguns irmãos, principalmente, estarmos reunidos como povo de Deus para adorar o seu santo nome. Queria convidar a igreja para abrir lá no livro 2 Reis, capítulo 23. Nós veremos do versículo 1 ao versículo 3. 2 Reis, capítulo 23. Nós veremos do versículo 1 até o versículo 3. Só reforçando o aviso de que, devido ao acampamento das crianças, hoje nós não teremos as classes do departamento infantil. Mas se você tiver com algum bebê, alguma criança, ou você quiser ficar no berçário, você pode subir com seu filho, sua filha e aproveitar lá o espaço. 2 Reis, capítulo 23, versículo 1 ao versículo 3, diz assim a palavra do Senhor. Então deu ordem o rei, e todos os anciãos de Judá e de Jerusalém se ajuntaram a ele. O rei subiu à casa do Senhor, e com ele todos os homens de Judá, todos os moradores de Jerusalém, os sacerdotes, os profetas e todo o povo, desde o menor até o maior. E leu diante deles todas as palavras do livro da aliança que foram encontradas na casa do Senhor. O rei se pôs em pé junto à coluna e fez aliança ante o Senhor, para o seguirem, guardarem os seus mandamentos, os seus testemunhos e os seus estatutos, de todo o coração e de toda a alma, cumprindo as palavras desta aliança, que estavam escritas naquele livro. E todo o povo o anuiu a esta aliança. Vamos orar ao Senhor? Senhor Deus e Pai, aqui estamos diante da Tua santa palavra, Senhor. Nós, falhos, miseráveis pecadores, que carecemos da Tua graça, carecemos do Teu amor, e que recebemos de Ti, ó Pai, tão grande salvação. Fala aos nossos corações. Mostra como a Tua palavra nos molda a Tua imagem. Mostra como a Tua palavra nos confronta e nos desafia, Senhor. A dia após dia, vivermos para a glória do Teu nome. A dia após dia, confrontarmos o nosso eu pecaminoso, nossas vontades, nossos desejos. E adorarmos somente ao Senhor. Que o Senhor aplique a Tua palavra aos nossos corações, conforme a Tua vontade e conforme o agir do Teu Espírito Santo. Então, somente o Senhor nos abençoe nesta manhã. É isso que eu te peço em nome de Cristo. Amém, Senhor. Reformar um imóvel ou alguma coisa que venha fazer parte da sua vida, ela requer alterações, reparos, melhorias, e as reformas elas incomodam um pouco. É poeira, é material que você tem que comprar, é alguma coisa que você faz e não agrada muito sua esposa, não agrada muito seu marido ou seus filhos, e você tem que fazer tudo isso de novo. Mas reformar é uma necessidade seja para atualizar a estrutura do imóvel, melhorar o conforto, aumentar o valor, ou simplesmente satisfazer as preferências, os gostos que a gente tem e a gente quer ali ver naquele local onde a gente frequenta, aquele local onde a gente mora, ele arrumadinho do jeito que a gente gosta. No mês de outubro, nós comemoramos a Reforma Protestante, onde nós trazemos à memória aquilo que foi feito no passado, onde homens com coragem viram dentro da igreja a qual eles faziam parte. Não era ainda a igreja católica, como nós temos hoje, era a igreja da qual nós viemos, onde esses homens identificaram erros e desvios doutrinários, onde as coisas não estavam indo conforme a palavra do Senhor. E eles então decidem fazer essa reforma, reformar a igreja, mostrando os pontos onde ela havia falhado, os pontos onde ela havia se desviado do Senhor. E dos lemas, um dos pontos que foi enfatizado ali naquele contexto, é que a Bíblia é a única autoridade sobre a vida do homem, é a autoridade a qual as doutrinas devem ser baseadas. Que temos a salvação somente pela fé em Cristo, não pelas obras, por aquilo que a gente faz. Que a salvação é um dom de Deus, concedido pela graça de Deus, não algo que nós podemos conquistar com o nosso esforço. E a ideia de que todos os santos, todos os eleitos de Deus, eles têm agora livre acesso ao Pai. Não precisam mais de um sacerdote para fazer esse intermédio, porque Cristo, o sumo sacerdote, já o fez. Isso são coisas que trazem orgulho à nossa denominação.
São coisas que a gente pode olhar para a história e nos alegrarmos com esses homens e admirar a postura deles. Mas a história passou. E agora nós estamos aqui tendo que fazer a história. Mas hoje eu gostaria de trazer uma reforma que veio muito antes da reforma protestante. Uma reforma que foi promovida pelo rei Josias. No capítulo 22, Josias ele assume o trono de Jerusalém. E durante o seu reinado, o sumo sacerdote Ilquias, ele faz uma descoberta significativa no templo de Jerusalém, onde eles estão fazendo ali reparos, onde o governo ali, o rei, está financiando esses reparos no templo, e o sumo sacerdote, ele encontra o livro da lei, o livro da aliança, como nós acabamos de ver. Provavelmente uma parte do Pentateuco que havia sido esquecida, que estava ali coberta de poeira no canto, que havia sido perdido ali, esquecido por muitos anos. E quando esse livro ele é lido diante do rei Josias, ele rasga suas vestes em desespero. Rasgar as vestes do Antigo Testamento traz um significado de profunda tristeza, de profundo arrependimento, de olhar e dizer que as coisas não estão indo bem, não estão do jeito que deveriam ser. E ele percebe, lendo este livro da lei que foi recuperado, que o povo de Judá estava vivendo em desobediência à palavra de Deus, que muito eles haviam se desviado, e que isso fez com que aquele povo passasse a adorar outros deuses, junto com o Deus de Israel, e se desviassem da palavra do Senhor. Então Josias pede para que seja consultada a profetisa Hulda, para que ele entendesse o significado daquilo que estava escrito ali no livro. E ela confirma que o castigo divino iria cair sobre o povo de Judá, devido à sua idolatria e desobediência. Baseado nisso, Josias ele olha e diz, não pode ficar dessa forma. É preciso fazer uma reforma no reinado, e é isso que ele vai fazer. E ele decide iniciar uma grande reforma religiosa ali. Ele decide com o objetivo de cumprir agora os mandamentos da lei de Deus que foram descobertos ali no livro da lei, o livro que havia sido esquecido. E ele agora vai remover os ídolos e restaurar a adoração exclusiva ao Senhor. E no capítulo 23, o capítulo que nós vemos, ele vai iniciar uma série de ações para cumprir a sua reforma, para fazer com que o povo e ele como rei, como líder do povo, conduzi-los a mais próximo ao Senhor. Mostrar aquilo que deveria ser reparado, aquilo que deveria ser quebrado, aquilo que deveria ser esquecido, aquilo que deveria ser removido ali daquele lugar, porque não eram coisas decretadas e ordenadas pelo Senhor. Então, nos primeiros dois versículos do capítulo 23, o texto diz que o rei se pôs em pé junto à coluna e fez aliança ante ao Senhor, para o seguirem, guardarem os seus mandamentos, os seus testemunhos, os seus estatutos, de todo o coração e de toda a alma, cumprindo as palavras desta aliança que estavam escritas naquele livro. E todo o povo anuiu a esta aliança. Primeiro ele reúne o povo. Josias ele não guarda para ele esse sentimento de ver que o povo havia se afastado do Senhor. Ele diz, não. Quando ele entende, quando ele confirma ali que aquilo de fato era um juízo vindo ao povo de Deus por causa da sua postura, ele lê o livro diante de todo o povo de Deus. E eles renovam esta aliança estabelecida com o Senhor. O povo entende como eles haviam se afastado de Deus, como eles estavam se dedicando a outros deuses também, como se fosse possível servir ao Senhor e servir a outros deuses. Mas o rei ele propõe essa grande reforma. E ele primeiro chama o povo dizendo, vem cá, todo mundo do reinado, para que vocês vejam, assim como eu vi, aquilo que vocês estão fazendo de errado, de acordo com a lei do Senhor. E eles então renovam essa aliança. Todo o povo anuiu, todo o povo concordou e todo o povo se colocou pronto para se decidirem cumprir a palavra do Senhor. Se colocarem prontos para reparar os erros necessários ali no seu culto, no seu modo de viver. Mas no capítulo 23, do 4, versículo 4 ao versículo 6, o texto vai mostrar outra postura que o rei teve. O rei teve a postura de, sim, reunir o povo, de mostrar aquilo que eles haviam se desviado da aliança, mostrar aquilo que eles tinham que deixar para trás, aquilo que eles deveriam reformar em sua vida. Mas agora ele também vai mostrar aquilo que deveria ser removido. E o texto do versículo 4 ao versículo 6 do capítulo 23 vai dizer,
Então o rei ordenou ao sumo sacerdote Ilquias, e aos sacerdotes da segunda ordem, e aos guardas da porta, que tirassem do templo do Senhor todos os utensílios que tinham feito para Baal, e para o poste ídolo, e para todo o exército dos céus, e os queimou fora de Jerusalém, nos campos de Cedron, e levou as cinzas deles para Betel. Também destituiu os sacerdotes que os reis de Judá estabeleceram para incensarem sobre os altos nas cidades de Judá e ao redor de Jerusalém, como também os que incensavam a Baal, ao sol e à lua, e aos mais planetas e a todo o exército dos céus. Também tirou da casa do Senhor o poste ídolo, que levou para fora de Jerusalém, até o vale de Cedron, no qual queimou e o reduziu ao pó, que lançou sobre as sepulturas do povo. Então Josias agora vai ordenar que todos os objetos associados aos outros ídolos, aos falsos ídolos, à idolatria, que estavam ali no templo, que o povo, por haver se desviado do Senhor, levaram esses objetos de adoração a outros deuses para o templo do Senhor, para a casa do Senhor. E Josias ordena que tudo isso seja retirado de lá. Mas não só retirado, mas também destruído. E ele não faz só isso. Ele também elimina os sacerdotes idólatras daquele lugar. Os sacerdotes idólatras que profanavam o local de culto do Senhor, a casa do Senhor, cultuando a deuses estrangeiros. Então, primeiro ele chama o povo dizendo, vem cá, vou mostrar agora a vocês o que vocês se desviaram, aqui o que está errado. Mas ele não para por aí, porque não adianta só mostrar ao povo aquilo que eles já tinham feito, que os afastavam do Senhor, que os desviavam do Senhor. Mas ele agora vai dar ordens, tirem isso daqui. Isso não faz parte do culto ao Senhor. Queimem isso, tirem isso para bem longe. Porque esse Deus, ele não deve ser adorado. Baal é um Deus falso. Todos os utensílios de dedicação de culto a Baal têm que ser retirados daqui, queimados. E também os responsáveis por conduzir o povo a essa falsa adoração. Os sacerdotes que tinham essa responsabilidade de conduzir o povo ao Senhor, estavam ali naquele contexto, conduzindo o povo a uma falsa adoração. E o seu castigo ali, o seu juízo do Senhor, é que eles também sejam eliminados ali do meio do povo. Mas uma terceira coisa que ele faz é, além de mostrar ao povo aquilo que eles tinham feito de errado, o desvio que eles fizeram da palavra do Senhor, esquecendo o Senhor, além de mostrar como eles deveriam eliminar tudo aquilo ali de suas vidas, agora o rei vai ensinar o povo e mostrar qual é o verdadeiro culto, o que de fato eles precisam colocar no lugar daquilo que eles tiraram. Então, o versículo 21 a 23 do texto de 2 Reis, capítulo 23, vai dizer que deu ordem o rei a todo o povo, dizendo, celebrai a Páscoa ao Senhor, vosso Deus, como está escrito neste livro da aliança. Como está escrito neste livro da aliança, deixa eu achar aqui o versículo que ali no esboço não tem. 21. Deu ordem ao rei a todo o povo, dizendo, celebrai a Páscoa ao Senhor, vosso Deus, como está escrito neste livro da aliança, porque nunca celebrou tal Páscoa como esta desde os dias dos juízes que julgaram Israel, nem durante os dias dos reis de Israel, nem nos dias dos reis de Judá. Corria o ano 18º do rei Josias, quando esta Páscoa se celebrou ao Senhor em Jerusalém. Então o povo tinha esquecido o sinal da aliança do Senhor ali. Quando o Senhor liberta o povo através de Moisés, quando o Senhor poupa os filhos de Israel e mata os primogênitos do Egito. E o povo então esquece essa celebração fantástica, esquece essa celebração instituída pelo Senhor por causa dos falsos ídolos, por causa de terem esquecido o livro da lei. E o livro da lei estava ali escondido no templo, cheio de poeira. E tem sido encontrado então quando estão fazendo reparos ali. Josias, ele celebra a Páscoa de acordo com as instruções do livro da lei. Algo que ele relata que não era feito desde os tempos dos juízes. E a reforma de Josias, ela é descrita como uma das mais completas e zelosas que nós podemos ver na Escritura. Porque ele não se conforma com aquilo ali. Ele não se conforma e, não, mas isso aqui está acontecendo há muito tempo. Já está
cauterizado na mente do povo, já faz parte da nossa rotina, então deixa para lá. Esconde aí esse livro para que isso não gere um tumulto no meu reinado. Não é essa a postura do rei. Ele primeiro se humilha diante daquilo que o Senhor mostra para ele no livro da lei que foi encontrado no templo. Ele percebe o quão distante o seu reinado estava do Senhor. Mas ele não guarda isso para si. Ele mostra ao povo, na palavra, aquilo que eles estão fazendo que não agrada ao nome do Senhor. Ele dá ordens, como um rei, mandando que tudo aquilo seja removido do templo, que tudo aquilo seja jogado fora da cidade, que os sacerdotes responsáveis em conduzir o povo a essa falsa adoração sejam também eliminados. E ele fecha isso aqui, restaurando o povo ao Senhor, mostrando que a Páscoa deve ser celebrada, mostrando como o Senhor livrou o povo ali do Egito e como Deus é bom para com o povo de Israel. E como o povo de Israel deve adorar única e exclusivamente ao Senhor. Olhando para esse texto, ele não é só uma história. Ele não é só a história de um livro escrito um pouco mais de 5.000 anos atrás. Ele não é só uma história para a gente ver e dizer que postura boa do rei, firme do rei. Mas é uma história de um texto bíblico inspirado pelo Senhor, que traz lições ao meu e ao seu coração. Que nós podemos olhar e extrair lições para a nossa vida e como algumas coisas em nossas vidas precisam ser restauradas e transformadas. Como coisas em nossas vidas precisam ser reformadas. E a primeira lição que eu queria trazer ao meu e ao seu coração, baseado nesse texto, baseado nessa palavra, nesses 2 capítulos, por mais que nós só tenhamos lido alguns versículos, mas olhando para o capítulo 22, onde o rei descobre esse livro da lei, e o capítulo 23, onde ele dá essas ordens. Gostaria de trazer algumas lições ao meu e ao seu coração. E a primeira delas é que nós precisamos nos humilhar diante da palavra do Senhor. Nós não podemos ser arrogantes, ao ponto de que, quando pessoas nos exortam, querendo o nosso bem, querendo nos conduzir para mais perto de Cristo, a gente não está nem aí para a exortação. Quando a exortação ela vem da palavra, nós precisamos estar prontos a ouvir, porque a nossa postura é pecaminosa, o nosso eu de querer estar certo e de não querer ser corrigido. A primeira postura é responder sem antes ouvir o que o outro tem a falar. Então, como rei, nós precisamos nos humilhar diante do Senhor, quando nós olhamos para a sua palavra e vemos que existem algumas posturas em nossas vidas que precisam ser corrigidas. Que existem algumas posturas de nossos familiares que precisam ser corrigidos. Que existem algumas das posturas de nossos filhos que precisam ser corrigidos. Na nossa igreja, que precisam ser corrigidos. Porque a posição do homem diante da santa palavra é se humilhar. Sabendo que nada somos. Sabendo que, muito longe disso, estamos totalmente distantes da vontade perfeita do Senhor, porque nós somos falhos, miseráveis e pecadores. Então, que não sejamos arrogantes diante daquilo que a palavra nos instrui. Diante de pessoas que, com amor, exortam, corrigem nossas posturas, nossas atitudes, para nos conduzir a mais perto de Cristo. Não tente procurar brecha na palavra do Senhor, ou mais porquê que a gente usa. As brechas onde a gente quer procurar motivos para a gente ir até o limite do pecado. Andar ali pertinho da linha. Onde nossa postura deveria ser se afastar até da linha. Daquilo que pode nos aproximar, a nos levar a pecar. Então nós não devemos procurar brechas na palavra do Senhor, dizendo, não, mas o Senhor não diz isso de forma clara na Escritura. Estude a Escritura. Converse com pessoas. Busque entender qual é a interpretação da palavra. O que é que Deus requer de nós nas minúcias das nossas vidas. Porque a Bíblia nos instrui nas coisas gerais. Mas ela também dá os princípios de coisas específicas. O objetivo do Senhor na sua palavra não foi dizer o passo a passo do seu dia a dia. Foi revelar o seu plano redentivo. E revelando esse seu plano redentivo, nós podemos extrair os princípios de, por exemplo, como nós vamos nos portar nos nossos trabalhos, como nós vamos nos portar na evangelização,
como nós devemos cuidar dos nossos familiares, dos nossos amigos, mas nós, muitas vezes, de forma infeliz, procuramos brechas na palavra do Senhor para justificar nossos pecados, para justificar aquilo que a gente deveria fazer e não faz. Devemos temer também a palavra do Senhor, como o rei Josias. O rei Josias viu tamanho julgamento, tamanho juízo que via sobre o povo, que viria sobre o povo, se o povo continuasse vivendo daquela forma. Mas a sua postura não foi procurar brechas, se justificar diante do Senhor. Foi rasgar as suas vestes e mostrar ao povo como eles precisavam ali de uma reforma. Uma segunda lição ao meu e seu coração é que não nos acostumemos com o errado. Porque às vezes o errado está tão incrustado em nossas vidas, está tão comum a gente ver coisa errada na família, coisa errada no nosso trabalho, coisa errada na igreja, e a gente não quer se comprometer. A gente não quer, com base na palavra, mostrar aquilo que precisa ser corrigido. Porque a gente se acostuma com aquilo que é errado. O rei não teve essa postura. O rei, ele entendeu aquilo que precisava ser reformado ali. E ele não se intimidou. Ele não estava nem aí com a sua popularidade, dizendo, se eu chegar ali e começar a quebrar os ídolos e dar essas ordens, podem ter um levante aqui no reinado e o povo não gostar de mim. Ele não estava nem aí, porque ele entendeu na palavra de Deus o que deveria ser feito. Ele não se acostumou com o errado ali. E era uma responsabilidade dele também como rei. O povo ter se desviado ali também, ele tinha a sua parcela de responsabilidade, porque ele era o rei que conduzia o povo. Então ele não se acostuma com aquilo ali. Ele não passa pano, como a gente costuma dizer, no errado. E nós não devemos também se acostumar com o errado, dos nossos pecados individuais. Não, é porque eu tenho um gênio forte. Isso não justifica pecado. Isso não justifica você tratar as pessoas mal. Isso não justifica você ser ignorante e arrogante com o outro. A gente não deve procurar brecha na palavra de Deus para justificar os nossos erros, nem muito menos nos acostumar com coisas que precisam ser corrigidas em nossas vidas. E a gente sabe, no fundo a gente sabe porque a palavra revela e nos ensina. Nós não devemos nos acostumar com os pecados dos nossos familiares. Em ver nossa esposa, ou você ver o seu marido pecando e se desviando do Senhor, fazendo coisas que não agradam ao Senhor, e para não ter aquela discussão, você prefere ficar calado. Para você ver os erros dos seus filhos, os pecados dos seus filhos e... não, mas é assim mesmo, é criança, é adolescente, deixa para lá. Nós não podemos nos acostumar com o pecado. Nós não podemos nos acostumar com aquilo que é errado, porque não é essa a orientação que a palavra de Deus nos dá. Nós não podemos nos acostumar com os pecados dos nossos amigos, onde a gente vê as coisas acontecendo na frente dos nossos olhos. E nós não temos coragem de corrigir, com medo de perder a amizade, com medo que ele saia dizendo que você quer ser o crente, que você quer ser o certinho, e que olha ele ali, faz um monte de coisa errada, mas quando eu faço, está querendo apontar. O intuito não é apontar. O intuito, quando nós exortamos uns aos outros, e esse é um dos propósitos da Escritura, é exortar aos nossos irmãos. Nós temos essa responsabilidade de que se um amigo nosso está se desviando da palavra do Senhor, ele está tendo uma postura que vai de encontro com a palavra do Senhor, nós precisamos chegar nele e mostrar na palavra, porque a autoridade não é você e nem eu. Porque se dependesse da nossa autoridade, de fato, a gente não poderia chegar e exortar alguém, porque nós somos todos pecadores. Mas é baseado na palavra e a autoridade vem da palavra. Por isso que pecadores podem exortar pecadores, por causa da autoridade do Senhor. Nós também não podemos nos acostumar com pecados que nós vemos dentro da igreja. Porque a gente pensa que a responsabilidade é da liderança. Não, isso aí é o pastor que resolve, não sou eu não, só estou aqui dando o recado. Não é assim que funciona. Porque às vezes nós não nos comprometemos com reformas que precisam ser feitas, seja na estrutura, seja na postura, coisas que a gente vê dentro da igreja porque a gente não quer se comprometer, que a gente não quer entrar nessa briga, sabe, porque é algo muito difícil.
Mas o Senhor, Ele cobra de nós. E nosso intuito em corrigir não é apontar, dizendo, está errado isso, aquilo, outro. Está errada essa postura da liderança. Essa pessoa não deveria ser líder na igreja, não. O intuito não é esse. O intuito é o bem para o corpo da igreja. O intuito é ver a igreja crescer. O intuito é você saber que se você identifica algo, você se torna também responsável por isso. E que o Senhor irá cobrar de nós sobre nossas responsabilidades, sobre aquilo que recai, sobre nós, sobre aquilo que a gente acaba se tornando testemunha. E às vezes por falta de coragem, às vezes por covardia, e às vezes por idolatrarmos demais a paz, a gente escolhe manter a paz e desagrada o nome do Senhor. Porque quando a gente identifica e a omissão, ela também é pecado. Quando a gente identifica que algo precisa ser corrigido e a gente não move uma palha para que as coisas sejam corrigidas, para que as reformas sejam feitas. Não, isso é responsabilidade minha não, deixa para lá, estou fingindo que nem estou vendo. Mas o Senhor sabe que você está vendo. Use os meios corretos para que a igreja de Deus continue a crescer. Se importe e seja zeloso com a igreja do Senhor e com a palavra do Senhor. E uma terceira e última lição ao meu e seu coração é que você tenha coragem para fazer os reparos necessários. Confessemos nossos pecados uns aos outros, para que encontremos ajuda no outro para abandonar nossos erros, nossos pecados, coisas que desagradam o nome do Senhor. Porque às vezes para a gente manter aquela postura e aquela capa, a gente não quer revelar o nosso coração para um amigo. A gente não quer confessar os pecados mais íntimos com vergonha. Mas nós precisamos confessar os nossos pecados ao Senhor. Nos colocarmos diante do Senhor. E o Senhor coloca pessoas que estão sentadas e espalhadas nos bancos da igreja, que podem ajudar cada um de nós a lutarmos contra aquele pecado enraizado na nossa vida. Sabe, aquele que você não consegue abandonar de jeito nenhum. Não se acostume. Tenha coragem para fazer essa reforma necessária. Busque ajuda. Pague o preço de continuar cuidando da vida de outras pessoas. Sei que às vezes é cansativo. Às vezes falta coragem porque é um problema escuro demais, é um problema muito complicado. É um problema que isso vai me desgastar muito. Não se canse de continuar cuidando da vida de pessoas. Seja você líder de PG ou você líder de ministério, presbíteros, diáconos, nós temos essa responsabilidade de cuidar da vida de pessoas. E nós precisamos ter coragem para fazer esses reparos necessários que nós vemos nas pessoas, para conduzi-las a mais perto de Cristo. Muitas vezes vai ser uma ligação até tarde da noite. E a gente precisa ter força e coragem para poder apontar e mostrar e exortar as pessoas que muitas vezes estão tão cegas em seus pecados, que para você pode parecer algo muito óbvio, algo muito claro, mas a pessoa está cega e não consegue ver isso. Não consegue olhar para a palavra e ver o seu pecado. Você tem a responsabilidade de chegar lá e mostrar. De chegar lá e amar aquela pessoa. Porque exortar também é amar. Mas quando a gente pensa que está amando alguém, deixando ela fazer tudo aquilo que ela faz que não agrada o nome do Senhor, isso não é o amor que a Escritura nos ensina. Não idolatre a paz. A paz, ela é boa. A paz, ela traz tranquilidade. Mas se a coragem para fazer os reparos, ela vai bagunçar um pouco a paz, seja da sua família, da sua convivência com os amigos ou da igreja, tenha coragem. Porque o Senhor não quer que continuemos vendo as mesmas coisas acontecendo, seja em nossas vidas, em nossas famílias, na nossa roda de amigos, na nossa igreja. Ano entra ano e sai ano, entra ano e sai ano, e as coisas continuam da mesma forma. Porque a gente não tem a coragem de, com a autoridade da palavra, buscar fazer os reparos necessários. Mas saiba que no fim de tudo isso, o fim dos reparos é o amor. É conduzir a sua família, é conduzir a sua vida, é conduzir o coração dos seus filhos, da sua esposa, do seu marido, dos líderes, da igreja, para mais perto do Senhor. O fim
exortarmos as pessoas. O fim da disciplina eclesiástica também não é envergonhar pessoas, é conduzir as pessoas para mais perto de Cristo. Estava lendo um postzinho essa semana do Instagram que falava mais ou menos que se você soubesse a cura do câncer e você tivesse um amigo seu, um familiar, um parente, você não iria deixar para lá. Logo, prontamente, você iria em qualquer lugar do mundo onde tivesse esse remédio, onde tivesse essa solução, e você iria buscar para dar àquele seu amigo, para dar àquele seu familiar, àquele seu líder, para que ele fosse curado daquela doença. Mas aplicando para a palavra de Deus, nós sabemos o remédio para tratar os nossos pecados. Sabemos o remédio que nós temos que levar para as pessoas, para que suas vidas sejam restauradas e aproximadas cada vez mais do Senhor. E por que nós não fazemos isso? E por que nós não temos a coragem de, quando nos identificarmos alguma coisa que está indo de encontro com a palavra do Senhor, assim como fez o rei Josias, olhar para a palavra, convocar as pessoas e dizerem, precisamos mudar. Talvez você tenha que convocar você mesmo, individualmente. Nós temos muitas coisas para reparar em nossas vidas. E dizer, opa, eu aqui com o Senhor. Senhor, olhando para a tua palavra, eu identifico que eu estou errando em tal área da minha vida, que determinada postura que eu tenho vai de encontro com aquilo que o Senhor me ensina na palavra. Então eu preciso restaurar isso aqui, Senhor. Me dá coragem para que eu possa fazer esses reparos. Talvez você identifique isso na sua família. Chama todo mundo ali, reúne ao redor da mesa e diz, desse jeito nós não podemos viver, porque vai de encontro com a palavra do Senhor. Talvez você identifique isso dentro da igreja. Posturas que vão de encontro com a palavra do Senhor. Atitudes que não agradam o coração de Deus, mas só carregam o ego do homem. Se você é um líder e tem responsabilidade sobre a igreja, tome o seu papel. Conduza a situação para a glória do nome do Senhor. Se você não tem responsabilidade primária sobre aquilo que está acontecendo, procure as pessoas que têm essa responsabilidade. Faça o seu papel diante do Senhor. Existem situações, certamente, na igreja que você, como membro, não poderá resolver. Procure a liderança. Converse. Ame a igreja do Senhor. Amar a igreja do Senhor não é ver os pecados acontecendo na frente dos nossos olhos e deixar tudo para lá. E fingir que a gente não está vendo para não se comprometer. Nós precisamos ter essa coragem para fazer os reparos necessários para a honra e glória do nome do Senhor. Josias, ele reformou o seu reinado com base na Escritura. Lutero, Calvino e outros homens importantes da história, eles fizeram a reforma necessária na igreja daquele contexto, baseados na palavra do Senhor. E que o Senhor nos habilite a olharmos para a sua palavra, vermos qual é a sua vontade para a minha vida, para a sua vida, para a vida da nossa família, para a vida da nossa roda de amigos, para a vida da nossa igreja, para que a gente possa fazer as reformas necessárias. Porque reformas, elas sempre são necessárias. A reforma faz parte do nosso processo de santificação. Então estamos em obras até o último dia das nossas vidas. Não podemos nos acostumar com o telhado pingando, com o reboco caindo ali das nossas vidas. Mas precisamos olhar para a palavra de Deus, a nossa única regra de fé e prática, para fazermos os reparos e as reformas necessárias em nossas vidas, na vida da nossa família e na vida da nossa igreja. Que o Senhor aplique a sua palavra aos nossos corações.